E tem sido uma bênção nós estarmos crescendo na presença do Senhor. Começamos quinta-feira, o apóstolo Eduardo falando sobre um posicionamento do discípulo, né? Como eu falei no início, o pastor ontem falou sobre o combustível desse discipulado, que é uma vida na dependência de Deus. E eu quero falar hoje sobre algumas posturas do discipulador para balancear esse negócio, porque para um discipulado acontecer tem que ter uma contrapartida das duas partes. Judas tinha um melhor discipulador, mas ele não quis e não aconteceu. Nós temos, queridos, que entender que se o processo estiver na condução do Espírito Santo e nós tomarmos a postura certa, nós vamos poder ser usados por Deus para levantar uma multidão comprometida com o seu reino. Você está aqui? Amém. Eu quero falar hoje sobre o poder do encorajamento. Vai ser projetado aí o nosso material. Eu quero que você acompanhe por intermédio do PowerPoint. Porque, queridos, o principal papel de um líder é o encorajamento. O discipulador ele só vai conseguir alcançar o seu propósito no 1 a 1, na vida da célula, na liderança de um ministério, cuidando de um setor, se ele consegue entender o seu papel de levar o seu discípulo de um ponto ao outro. O combustível que vai fazer com que essa ação seja tomada é o encorajamento. Olhe para o irmão que está do seu lado, diga para ele: você vai ser cheio pelo poder do encorajamento hoje. Não basta apenas termos o entendimento de que precisamos cumprir o ID de Jesus por intermédio de fazermos discípulos. Porque se o discipulador ele não tem esse entendimento de ser um instrumento de Deus, se ele não tem esse entendimento de trazer uma palavra de ânimo, ele vai apenas bater um cartão, e semana após semana, sem esse óleo que lubrifica, sem essa palavra de encorajada, daquele discípulo ir dizendo: olha, eu sei que Deus vai usar o meu líder para trazer uma direção rema para a minha vida, eu preciso estar lá. Eu preciso participar dessa reunião, eu vou me organizar no meu trabalho, com as atividades da igreja, mas se apenas estivermos cumprindo um rito, o tempo vai passar e qualquer ocasião, qualquer eventualidade será uma desculpa para que esse discipulado não aconteça. Essa semana é o trabalho, a semana que vem é o dente, na outra semana é a sogra, e a gente sempre vai arrumar uma desculpa para nós não estarmos ali. O encorajamento é o antídoto mais eficaz no contra-ataque à infecção do desânimo. Quando nós estamos numa conferência como essa, nós saímos daqui animados, nós somos entusiasmados, nós dançamos, a gente vem no altar, a gente chora, mas eu sempre falo que entre uma conferência, que é um encontro romântico, até colocar as coisas em ordem em casa, é necessário que a gente pare para entender a funcionalidade do negócio. Eu lembro que quando nós estávamos frustrados com outro modelo que a gente trabalhava na igreja que meu pai pastoreia, e eu decidi começar a estudar os movimentos das igrejas em célula, eu li todos os livros do Po Yang Shu, e eu ficava assim porque ele passava os resultados, mas ele não dava como fazer. E depois, vendo a sua vida, eu percebi que ele era um grande encorajador, e por causa disso, Deus estava usando para levantar líderes fortes, para que pudesse fazer o trabalho que o Senhor havia confiado nas suas mãos. O encorajamento é essencial no relacionamento dentro do corpo de Cristo. Quando nós vemos, e nós vamos ver aqui o exemplo de Paulo como um grande encorajador, um homem que esteve preso, um homem que esteve perseguido, que esteve em cadeias, um homem que estava em situações adversas, mas ele está sempre encorajando os seus discípulos: alegrai-vos, se esforcem, não desanime. Ele tinha um cuidado como o pastoreio da igreja estava, e se não estava, ele discipulava pelas cartas, para que aquilo acontecesse da maneira que viesse a glorificar a Deus. Às vezes nós temos tantas desculpas para mostrar do porquê que não está acontecendo.
Pastor Daniel falou com muita propriedade, conhecemos a estratégia, estudamos a estratégia, mas muitas das vezes não temos esse combustível, a paixão pela presença de Deus, a paixão pelo chamado, pelas vidas, por aqueles que o Senhor confiou a nós, e muitas das vezes nós estamos dando daquilo que temos. Porque os meus discípulos estão desanimados, a célula está pensando em fechar, o meu GD está funcionando desse jeito, eu não sei como é que vai ficar, porque nós estamos dando daquilo que temos. Mas eu quero declarar que todos nós sairemos daqui animados para encorajar aquele que o Pai confiou a nós, para a honra e glória do nome de Jesus. 2 de Timóteo capítulo 1 versículo 15, a palavra do Senhor conta quando Paulo, ele está já no corredor da morte, perto de ser executado, mas ele escreve ao seu discípulo Timóteo, trazendo algumas orientações, para que ele pudesse ser bem sucedido no seu ministério. Ali era uma carta de um homem experiente, traquejado na liderança, dizendo: filho, discípulo, se você quer ser bem sucedido na arte de cuidar de pessoas, você precisa ser um encorajador. Quantos querem ser bem-sucedidos na arte de cuidar de pessoas? Diga para 3 pessoas: seja um encorajador. 2 Timóteo 1,15 diz: bem sabes isso, que os que estão na Ásia todos se apartaram de mim, entre os quais foram Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recreou e não me envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda naquele dia, ache misericórdia diante do Senhor. E quanto Onesíforo me ajudou em Éfeso, melhor tu o sabes bem. Ali Paulo, ele enviando cartas a Timóteo, no contexto falha, ele diz: olha, eu fui deixado de lado, discípulos me abandonaram, um está em missão, o outro me deixou de lado, o outro não quis vir ter comigo, agora ele tinha sido julgado, e ele já estava prestes a morrer. Tudo era favorável para Paulo estar desanimado, tudo estava favorável para Paulo entregar os pontos. Mas ele escreve para Timóteo dizendo: olha, aqueles que não entenderam, mas quando a gente olha a conotação que ele dá ao texto, mas ele diz: mas o Senhor ache graça à casa de Onesíforo, porque ele me recreou, ele me animou, ele me ajudou, ele veio ter comigo, ele veio a Roma, ele procurou até me achar. Ele estava dizendo: olha, eu estou animado, porque eu recebi o encorajamento da parte de Onesíforo, e ele se apegou àquilo para concluir a obra que Deus tinha cumprido por intermédio da vida dele. Deixa eu te dizer algo, queridos: sempre haverão aqueles que não vão querer. Não seja liberto hoje em nome de Jesus. Sempre haverão aqueles que ainda não entenderam, e a sua parte é se animar, porque Deus sempre vai levantar aquele que quer. Sempre haverão aqueles, o problema é que a gente sempre olha para os outros, a gente sempre nos inclina para aqueles que não entenderam. A palavra do Senhor diz que Jesus ora por 10 leprosos, um volta para agradecer, e às vezes quando pregamos, escutamos pregações, a gente vê a ênfase na ingratidão, mas Jesus se apegou ao que foi grato, porque ele manteve o ministério de cura e de libertação, porque ele se animou por aquele que quis. Deus está levantando homens e mulheres apaixonados pelo chamado, e eles serão contagiados por intermédio da sua vida, porque hoje você vai entender a arte de ser aquele que encoraja, daquele que envia, daquele que ora, daquele que libera algo, para que eles sejam e façam coisas maiores do que nós, em o nome do Senhor. O pastoreio de pessoas imperfeitas muitas das vezes nos deixa desencorajados. Quantas das vezes, irmãos, diante de situações nas nossas células, imperfeições, falta de feedback, falta de retorno, acaba nos deixando pensar: será que realmente isso é para mim? Não, isso eu acho que acontece, como uma vez eu ouvi de um pastor dizendo: não, isso é uma unção
que acontece de tempo em tempo em lugares. Aconteceu na Coreia, está em Santarém e vai passeando por lugares. Isso é uma decisão que nós tomamos diante do altar do Senhor, de rejeitar a falta de encorajamento e dizer: Senhor, eu quero tomar posse. Eu quero receber desse contágio, desta unção que eu estou recebendo nesses dias. Mas deixa eu te dizer algo, irmãos, vai vir a segunda, vai vir a terça, vai vir o próximo mês. E se nós não colocarmos o encorajamento em prática, se essa não for uma decisão nas nossas vidas, nós vamos pensar em desistir novamente. E vamos viver de congresso em congresso, vamos viver de encontro em encontro, vamos viver de movimento em movimento. Nesses dias se apaixone, chore, pule, mas tome uma decisão e dizer: eu não vou deixar de ser aquilo que o Pai me criou para ser, pelo poder do nome de Jesus. A ferramenta mais apreciada no inferno é o desânimo, pois com ela o maligno pode penetrar profundamente no coração das pessoas, esmagando suas emoções, imobilizando suas mentes. Não existe uma pessoa, irmãos, que não goste de receber uma palavra de encorajamento. Por isso você, líder, faça da sua célula um ambiente de treinamento. Motive-os, elogie-os, traga a palavra de conserto no ambiente do discipulado em amor, mas os encoraje diante de todos, envie-os, deixe com que eles se sintam à vontade e aptos. Muitas das vezes eles vão olhar para si e vão dizer: olha, eu não creio em mim, eu não acredito em mim, mas eles vão ver tamanha fé de você pela vida deles, que ele vai se inspirar na sua fé e vai dizer: então eu vou, e Deus vai me usar. Quantas das vezes depois de uma falta de feedback, depois de uma resposta mal dada, em vez de nós orarmos por eles, em vez de nós lançarmos uma palavra, a gente traz críticas duras. E isso precisa começar a mudar no nosso discurso, na nossa fala, de como colocamos a vida dos nossos discípulos. Encorajar. É provável que você nunca tenha feito esse pedido a alguém, mas se pudesse falar a verdade, você diria que está tremendamente necessitado de um sorriso. Olhe para a pessoa que está do seu lado, então, e dê um sorriso para ela e deixe que ela sorria para você. Que está precisando de um abraço, que está precisando de um consolo. Irmãos, é tremendo quando muitas das vezes uma pessoa, ela é usada por Deus diante de tanto besterol que nós vemos nas redes sociais, tantas cadeias, tantas informações inúteis que são encaminhadas. Ela lê um texto, Deus fala com ela e ela separa alguns segundos para encaminhar. Meu irmão, às vezes diante de uma crise espiritual, diante de uma demanda, Deus usa alguém para mandar às vezes apenas um texto que ela meditou, e aquela palavra bate no peito e a gente diz: Senhor, eu recebi essa palavra e eu sei que eu vou vencer porque o Senhor está comigo. Nós precisamos, às vezes não confessamos, mas precisamos ser encorajados. E quando nós entendemos isso, nós precisamos ser aquilo que o Espírito Santo é, sermos esse encorajador. O propósito de Deus é ministrar encorajamento em você, para depois te encorajar com os seus discípulos. Eu quero declarar que nesses dias você está sendo encorajado, você está sendo renovado. Paradigmas estão sendo quebrados, ansiedades, aquilo que o inimigo havia plantado no seu coração vai cair por terra nesses dias no nome de Jesus, e você sairá daqui cheio da presença de Deus, para encorajar as pessoas ao seu redor. As pessoas na célula vão dizer: eu não sei o que foi que aconteceu, mas está dando certo. As pessoas no discipulado vão dizer: olha, foi poderosa aquela palavra que você me trouxe de conhecimento, foi tremendo aquele conselho, um pouco duro em amor, mas trouxe toda a diferença no meu casamento. Nesses dias Deus está trabalhando em você, para fazer através de você, na sua célula, com seus discípulos, no seu setor, na sua área. Eu quero declarar que não será mais a mesma, pelo poder do nome de Jesus. Nosso Deus, Ele é um encorajador por excelência. Ele nunca desistiu dos seus. Quando a gente lê a história de Jonas, a gente vê Deus encorajando Jonas a cumprir o propósito correto.
Às vezes nós nos encorajamos quando é aquilo que nos interessa, quando é aquilo que está dentro da inclinação do nosso desejo, mas aquela não era a vontade de Deus. E olha como Deus é amoroso, Ele vai inclinando Jonas, Ele vai ensinando. Jonas se entrega e diz: olha, eu prefiro, sou eu o problema, me lance no mar. Ele já não queria viver, ele estava totalmente desencorajado, e Deus então coloca ele para ter um encontro com Deus, dentro do ventre do grande peixe. E ali o Espírito Santo vai encorajando, ele se arrepende, ele vai para a praia. O Espírito de Deus, ele é um encorajador por excelência. Talvez você não pudesse estar aqui, talvez Deus usou o seu líder para te trazer aqui, talvez você entrou em algumas crises para estar aqui. Ele está te encorajando nesses dias, porque ele vai te usar de uma forma poderosa para encorajar os seus. É aquilo que vai fluir de você que vai fazer toda a diferença na sua reunião de célula, na sua reunião de discipulado, na celebração com o pastoreio, de você estar cuidando dos seus, de você estar introduzindo no acompanhamento, para que eles possam ir às águas, para que eles possam ter um encontro com Deus. Deus é para nós aquilo que nós somos com os nossos filhos espirituais. Quantos têm esse entendimento? Diga aleluia. Esse cuidado que Ele tem conosco, irmãos, de não desistir de nós, de usar situações, de usar pessoas, de abrir portas. A Bíblia diz: não foste vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vardes e deis fruto, e para que o vosso fruto permaneça. Você está aqui? E agora que nós temos essa revelação de quem Ele é, quão amoroso, com relação ao cuidado, ao chamado, quão misericordioso Ele tem sido, quando eu tenho essa revelação, eu não posso ser menos do que o melhor encorajador para aqueles que Ele entregou, para aqueles que Ele confiou a mim. Até uma planta, irmãos, até um vegetal, quando ela é encorajada, ela floresce mais. Minha avó conversava com as plantas dela, e eu via como aquelas plantas eram bonitas. Ela encorajava: a minha plantinha colocou uma flor hoje, a minha plantinha está um pouquinho, eu vou precisar tirar essa folhinha, não fique triste, é para que você floresça. E elas respondiam, irmãos. Se até um jardim encorajado ele floresce, imagine o que Deus vai poder fazer na sua célula, imagine o que Ele vai poder fazer nos seus discípulos. Deus está mexendo com você hoje, para trazer transformação na sua célula, através de você, por intermédio do seu discurso. Olhe para a pessoa que está do seu lado, diga para ela: hoje Deus está curando o seu discurso, em nome de Jesus. Deus se aproxima de nós na angústia, Ele nos abraça, Ele nos confronta, Ele nos anima. Ele criou esse ambiente aqui para que todos esses sentimentos passassem por nós. Lá em João capítulo 14, Jesus identifica o Espírito Santo como nosso consolador, como nosso encorajador. Esse consolador significa que aquilo que Ele é para nós, Ele quer nos dar a revelação que nós precisamos ser com os nossos. Ele nos ajuda, Ele nos aconselha, Ele nos sustenta, Ele nos apoia, Ele nos encoraja. Nós não temos, irmãos, a moral de desacreditar de ninguém, porque Ele acreditou em nós. Quando o Senhor entregou a vida dEle na cruz, por causa de nós, foi pela fé. Quando nós olhamos para um discípulo, irmãos, não é como ele é hoje. Nós precisamos olhar a partir da vista espiritual e dizer: olha, eu creio quem você já é em Jesus Cristo. Eu creio na nova natureza que Jesus te deu. A mentira vai vir, a carne vai vir, ele vai pisar, ele vai escorregar, ele vai dar um vacilo, mas haverá um pai amoroso, uma mãe amorosa, para em amor dizer: filho, é pecado, mas eu estou aqui para cuidar de você e te colocar de novo na direção. Eu acredito em você e eu creio que Deus vai te usar de uma forma sobrenatural. Cada um no seu tempo. Uns vão voar, outros vão correr, outros vão caminhar. Martin Luther King disse: olha, se não puder voar, corra, se não puder correr, ande, de alguma maneira vá, de alguma maneira continue. Respeite os tempos de cada um, respeite a velocidade de cada um. Deus vai te dar esse entendimento, e nesse encorajamento você vai exaltar ao Senhor pelo aquele que trouxe mais frutos, mas você também vai se alegrar com aquele que no seu ritmo, no seu tempo, pode glorificar a Deus por intermédio dos seus resultados.
Nós não podemos transformar aquilo que o Pai confiou a nós numa empresa, onde se resume a resultados, onde se resume a reunião de discipulado, a se cobrar relatórios, a se cobrar um envelope de oferta. A reunião é tensa, a reunião é desgastante, tudo acontece para que ela não aconteça, porque não há amor, porque não há encorajamento, porque não há uma palavra de Deus, uma palavra revelada, uma palavra direcionada, que venha mudar o destino, que venha fazer com que ele no outro dia acorde com o entendimento, dizendo: eu preciso ser melhor em Jesus, porque aquela palavra de ontem trouxe uma direção para a minha vida. Quero declarar que você vai ser essa pessoa na vida do seu discípulo, a partir desses dias, para a honra e glória do nome de Jesus. Sua última mensagem aos discípulos, antes de despedir-se deste mundo, Jesus disse que enviaria alguém para substituí-lo. Nós não ficaríamos sozinhos. Quando a gente vê a vida de Pedro, um homem que era apaixonado por Jesus como eu e você, mas que também ainda estava em processos de maturação. Um homem que no momento estava dizendo: olha, eu estou contigo e não abro. Eu estou sendo, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele estava dando uma escorregada e tirando a espada e querendo agir na carne. E a Bíblia fala que quando Pedro ele comete a questão do renunciar, do mentir, do deixar Jesus na cruz, volta para as velhas práticas. Um Jesus amoroso e encorajador, um Jesus que não desiste, avisa aos 11 e a Pedro. Pedro não vai pescar, Jesus não espera o retorno, ele refrescamente, Jesus vai até ele. Às vezes a gente fica dizendo: não, é ele que é o discípulo, é ele que tem que ligar, é ele que tem que valorizar, mas também somos nós que somos pais. Há um momento que a atitude tem que vir de nós, há um momento que nós que temos que entrar na parada. Às vezes não será confessado em um discipulado, mas porque você está encorajado pelo Espírito Santo, entre uma fala e outro, entre um baixar de um olhar, você vai perceber que não está bem, o Espírito Santo vai te conduzir, ele será encorajado a confessar um pecado, ele sairá dali liberto, porque você entendeu quem ele é em Jesus. Um pai cuida do filho, um pai investe no filho, o pai sabe do potencial que o filho tem. E é o nosso papel entender que aqueles que Deus nos deu, Jesus não errou, Deus não falhou. Às vezes nós queremos nos ter desculpas necessárias para dizer: olha, eu fui até onde eu podia ir, e eu não vou mais perder o tempo que eu poderia estar cuidando de outros. Foi esse que o Pai confiou a você, porque Ele sabia que você seria apto a transformá-lo naquilo que glorificaria a Deus nesses dias, neste lugar. João capítulo 14, versículo 16. Jesus disse: eu pedi ao Pai, e Ele lhe dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Diga comigo: aquilo que o Espírito Santo é para mim, eu sou para os meus discípulos. Vamos falar de novo? Aquilo que o Espírito Santo é para mim, eu sou para os meus discípulos. João está dizendo: olha, eu te darei um conselheiro. Você é um conselheiro de Deus na vida de alguém. João 14, 26 diz: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviar em meu nome, lhe ensinará todas as coisas, e lhe fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Muitas das vezes a gente fica apenas preso à técnica, apenas aos livros. Claro que a gente tem direcionamentos, a gente assiste vídeos. Pastor Bruno está aí, daqui a pouco ele vai estar falando, e como eu aprendo com a vida dele. O Espírito Santo vai te direcionar e dizer: olha, filho, vai por aqui. Ele vai ser naquilo que ele é na sua vida, o conselheiro que ele tem trazido, como ele tem te ensinado. Você vai ser isso na vida do seu discípulo. João 15, 26 diz: quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do meu Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará ao meu respeito. A gente sabe de tudo isso, a gente conhece as promessas, a gente lê a Bíblia, a gente vai ao culto, mas é poderoso quando Deus usa um conselheiro para nos lembrar aquilo que já é nosso. E quando a gente ouve aquela palavra, a gente sai dali regozijado.
A gente ouve aquela promessa, a gente sai dali mais convicto. A gente estava tremendo, a gente estava temendo, a gente não tinha certeza quanto ao chamado, quanto àquilo que Deus tem para nós, porque não está dando certo, porque a célula não cresce, porque o discípulo não dá feedback, e as dúvidas e as vozes vêm. Deus usa você para ir lá e dizer: filho, vai nessa sua força, porque Deus vai te usar de uma forma sobrenatural. Não apenas um discurso, não apenas uma frase clichê, mas uma certeza da parte de Deus, que talvez nem ele tenha ainda essa certeza, mas ele vai sentir essa segurança na sua vida. Você é o seu conselheiro, o seu mentor, o seu cuidador. O seu papel é fazê-lo crescer, o seu papel é ver a sua casa organizada, o seu papel é dar direções para que ele possa prosperar, para que ele possa cuidar da sua família e dos seus discípulos bem. E quando isso começa a acontecer, como nós nos alegramos em Deus. A Bíblia diz que quando Jesus vê os 70 voltando, anunciando do que tinha acontecido, ele se alegra e declara: é chegado o reino de Deus. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. O encorajador, o Espírito Santo, irmãos, é aquele que nos habilita. O Espírito Santo é aquele que nos faz crescer. Nós vimos ontem a necessidade que temos de beber desta fonte, a necessidade que temos de beber. Eu estava orando hoje muito cedo, e enquanto eu me calei, eu ouvi o Espírito Santo falando: olha, as minhas fontes estão em ti. As minhas fontes estão em ti. O Espírito Santo me lembrando aquele texto, eu fui ler na palavra, da necessidade de nós buscarmos na fonte de Deus, da necessidade de nós bebermos dessa água todos os dias. Ele vai nos encorajar. 2 Coríntios 1:2 fala: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Olha o que Paulo está dizendo: que nos consola em todas as nossas tribulações. Diga: o que Deus é para mim, eu sou para os meus discípulos. Diga para o seu irmão: você consola os seus discípulos em todas as suas tribulações. Isso acontece na sua célula? Tem atribulado no seu discipulado? Eu pensei que era só lá no São Caetano que acontecia isso. O Espírito Santo está dizendo: olha, aquilo que eu sou para você, você é para o seu discípulo. Paulo está dizendo que te consola nas suas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Aleluia. Devemos ser encorajados, irmãos, abraçar pessoas, enxugar as suas lágrimas, trazer uma palavra de ânimo, ler a Bíblia com ela, ler um direcionamento de Deus da parte dela. Isso vai fazer toda a diferença. Ela já tem muita gente para acusá-la. O diabo já faz isso. A gente não precisa ser usado pelo diabo para fazer aquilo que já é o seu trabalho. O diabo já faz isso muito bem. Às vezes nós perdemos direcionamento do qual é o nosso papel como discipulador. É encorajar. Diga para o seu irmão: é encorajar. Não aceite trazer condenação, não aceite trazer peso, não aceite trazer dano. Essa pessoa já sabe que pecou, ela já está sendo castigada pelo diabo, ela já está pensando em desistir. A Bíblia diz: não esmagará a cana quebrada, não apague o pavio que fumega. Deus vai te usar em amor para trazer azeite na vida daquele discípulo, para consertar a vida dele. Ele estava pensando em abrir mão, ele estava pensando em desistir, mas porque você está cheio da presença do Espírito Santo, você vai trazer uma palavra do céu, e ele vai dizer: então nós vamos recomeçar. E a segunda coisa, e o melhor será o fim do que o começo. Ele vai crer em um novo tempo pela presença de Deus na sua vida. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Seja um encorajador. Seja um encorajador. Seja um encorajador na vida de pessoas. Seja um encorajador na vida da sua liderança. Seja um encorajador na vida dos seus pais, na vida dos seus filhos. Seja um encorajador. Tira esse ranço, esse peso, essa cara feia. Dá um sorriso bonito para o irmão que está do seu lado aí. Vai dar uma testada aí. Doeu a boca, irmão?
Sorri do outro lado aí. Além desse encorajamento, existe ainda outros motivos que nos impulsionam a exercer o ministério do encorajamento. Em primeiro lugar, o encorajamento nos dá foco. Diga: quando eu sou encorajado, eu tenho um foco. Romanos capítulo 15, versículo 5 diz: o Deus que concede perseverança e ânimo, lhes dê um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só boca, vocês glorifiquem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo tinha um foco. Paulo havia entendido a necessidade de estar encorajado. Estar encorajado não tem nada a ver com aquilo que temos passado. Paulo disse: olha, sei passar fome, sei ter prosperidade, sei ter abundância, sei ter escassez. Depois que ele fala de todos os momentos de subidas e descidas que ele sabia passar, ele declara: tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia! Ele tinha uma convicção, ele tinha uma certeza, ele era focado. Nós não podemos aceitar que depois desses dias a gente saia daqui azeitado, glorificando, bendizendo, comentando, mas 15 dias depois a gente esteja de novo dando trabalho para a liderança, dizendo: não sei se vai dar mais, estou pensando em entregar, estou pensando em desistir. Quando eu sei quem eu sou, o que eu recebi do Pai, eu me torno encorajador, e isso me traz um foco no meu ministério. Paulo diz a Timóteo, no texto que lemos no início, lá no capítulo 4, olha, eu não perdi o ânimo quando Demas me desamparou, eu não perdi o ânimo quando Cretense foi para a Dalmácia, quando Tito foi para a Galácia, nem quando Alexandre o latoeiro se levantou contra mim. Isso que ele fez contra mim, eu entrego a Deus. Mas eu me animei, porque aquele homem Onesíforo, ele me recreou, ele me deu uma palavra, ele abandonou o que ele estava fazendo, ele foi a Roma, ele não parou até me encontrar, e quando ele recebe algo daquele homem, ele recebe de Deus o recado, que ele precisava continuar animando pessoas, independente das suas cadeias, independente das suas dores, independente da sua escassez, independente das suas dificuldades. É fácil nós falarmos sobre dízimo quando estamos prosperando, irmãos. É fácil nós falarmos de cura e orarmos por pessoas quando a nossa saúde vai bem. Paulo orava por pessoas e elas eram curadas, mas ele tinha um espinho na carne. Isso não o desencorajou a continuar sendo usado por Deus para encorajar a cura na vida de pessoas. Ele passava por escassez, às vezes as ofertas não davam, ele precisava trabalhar ainda para poder se manter e cuidar da igreja. Ele não reclama por causa disso, mas ele fala da bondade de Deus e ele encoraja os outros ao ministério. Ele não deixou que aquilo que ele estava fazendo fizesse com que ele perdesse o seu foco. Eu quero declarar para você, meu irmão, é nesse momento que você está, que Deus quer ver que você está focado em amar pessoas, em encorajar pessoas, em ser usado por Ele para dar destino àqueles que Ele entregou a você. Ele se encorajou. Segundo lugar, o encorajamento é uma ordem de Deus. 1 Tessalonicenses 5,11 diz: por isso exortem-se e edifiquem uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Edifiquem um ao outro, motive um ao outro, enviem um ao outro, edifiquem um reino, expandam as tendas, façam com que o nome do Senhor seja glorificado por intermédio de você. Nós não podemos aceitar, irmãos, bombas amigas, não podemos aceitar fogo interno. O inimigo fica tentando trazer discórdias, porque não aconteceu como eu gostaria, porque não veio como eu queria, e muitas das vezes nós deixamos com que o próprio diabo nos use, para que o propósito do Senhor não se cumpra. Eu me encorajo porque Deus me mandou encorajar outras pessoas. Para a pessoa que está do seu lado, diga para ele: você tem um ministério do encorajamento. Não adianta um líder querer cuidar de uma célula, se ele não encoraja, aquela célula vai fechar.
porque ele vai falar mal da palavra, ele vai falar mal do ambiente, ele vai criticar o lanche, ele não vai encorajar aquelas pessoas que estão abrindo mão do seu tempo, que estão ofertando, que estão trazendo o lanche, ele não vai trazer a motivação necessária para que aquela célula continue funcionando. Não adianta um discipulador querer cuidar de muitas pessoas, se no momento do discipulado ela não está sendo um instrumento de Deus, para encorajar aquele discípulo a ser um pai melhor, para encorajar aquele discípulo a se santificar. Não, porque se eu falar do seu pecado, ele não vai querer mais ser meu discípulo. Não, ele vai lhe amar, porque você o ensinou o caminho que vai agradar o coração de Deus. No reino de Deus, as pessoas que têm mais valor no seu ofício são aquelas do ministério do servir. Porque um dia lá no céu, irmãos, tudo aquilo que você faz aqui na terra é transitório. O seu cargo de pastor, de apóstolo, de diácono, aquele título que você recebeu por honraria é transitório, porque um dia na presença de Deus você vai receber o seu título definitivo. Bem-estar, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Quantos vão ouvir isso do Pai? Dê uma salva de palmas ao Rei. Aleluia! Nós estamos para servir um ao outro. Esse negócio é para servir. É para quem ama Jesus. É para quem diz não ao seu eu. Às vezes o seu nome não vai ser citado, não porque não quiseram lhe honrar, porque Deus está trabalhando em você, o servir. Às vezes, irmãos, a honraria não vai chegar, porque Deus quer que você seja honrado quando você estiver maduro para receber esta honra. O que precisamos entender é que o encorajamento é uma ordem para servir. Porque quem não serve, não vive para servir. Não quê? O encorajamento é uma ordem de Deus para servir. Terceiro lugar, o encorajamento evita um endurecimento do coração. Às vezes aquela pessoa que já está um zumbi na igreja, com a cara amarrada, ela já chega já no final do louvor. Às vezes o negócio está acontecendo, o pregador chamou as pessoas na frente, tem unção, tem derramamento, ele olha para o relógio e diz: olha, o meu horário já deu, fora do propósito. Não ouve, não permitiu encorajar, não permitiu ser encorajado. O endurecimento foi vindo, Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Todos os dias que você estiver orando, presente a vida dos seus, dizendo: Senhor, eu já os vejo sendo usados de uma forma poderosa nas tuas mãos. Eu não os vejo como um problemático, como alguém difícil. Eu não aceito mais ser usado pelo diabo para trazer essa nomenclatura na vida daqueles que o Senhor confiou a mim, mas eu declaro que a partir de hoje eles são semelhança de Jesus e receberão a revelação do encorajamento e passarão a encorajar outros como serão encorajados. O encorajamento edifica o espírito do homem. Se alguém tem causado tristeza, não tem causado apenas a mim, mas também em parte, para eu não ser demasiadamente severo. Olha o que Paulo estava falando aqui a respeito de um pecado. Houve pecado. Paulo está ensinando a igreja de Corinto com relação à forma de tratar com aquele que pecou. Se alguém pecar, se ele tem te causado tristeza, não tem causado apenas a mim, mas também em parte, para que eu não seja demasiadamente severo. Eu não posso ser severo demais na correção. A todos vocês, a punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Já passou o tempo do cuidado, já passou o tempo de ele refletir. Ele precisa novamente ser envolvido, ele precisa novamente ver que ele é amado pela igreja, ele precisa saber que ele não foi excomungado, que ele não foi excluído, que ele não faz mais parte daquela família. Ele continua dizendo: vocês devem perdoar,
Vocês devem consolá-lo, para que ele não seja dominado por uma excessiva tristeza. Você já viu isso acontecer? Camarada dava trabalho, camarada difícil de lidar, no discipulado, na célula, não era um, às vezes se levantava contra, e vem o pecado, porque houve a dureza do coração, e às vezes a gente ficou magoado pela postura que foi tomada, trouxemos palavras duras, às vezes até comentários infelizes no meio da célula, no meio dos, e agora ele não se sente com excessiva tristeza. Portanto, eu lhes recomendo que reafirme o amor que tem por ele. Olha o que Paulo está dizendo. Eu estou dizendo para vocês, filho, o tempo passou, ame-o de novo. Ah, pastor, mas foi difícil, ele me prejudicou, ele falou mal de mim, ele se levantou contra mim. Fizeram isso com Jesus também, e ele continuou amando. Eu lhes recomendo, reafirme o amor que tem por ele. Eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isso é, se seriam obedientes em tudo. Aleluia. Paulo está escrevendo à igreja de Corinto, dizendo: olha, o encorajamento edifica o espírito do homem. Volta lá na casa dele, faz uma ligação para ele. Irmãos, é impressionante quando nós somos usados por Deus para encorajar. Eu lembro da história de uma irmã da nossa igreja, hoje ela é diaconisa, eu posso falar isso porque ela já contou, os irmãos conhecem, chamada Jocely. Há uns anos atrás na nossa igreja, ela me chamou e disse: pastor, eu amo o senhor, eu amo a igreja, mas eu estou querendo casar, não tem varão na igreja, eu quero que o senhor me abençoe, abrir uma igreja no fim da rua lá, eu vou para lá. Disse: minha filha, você orou, a gente ama você. Não, pastor, estou decidido. Eu disse: então amém. E a gente continuou amando, e orando, e crendo naquilo que Deus tinha na vida dela. Um dia, no domingo à tarde, eu estava fazendo algumas visitas, acompanhado de alguns discípulos. E aí, olha, agora vamos na casa de fulano. Olha, aquele já tem alguns dias que não aparece, não foi na célula. E no caminho o Espírito Santo me sinalizou a irmã Jocely. E eu falei para eles: vamos na casa da irmã Jocely. E alguém disse assim: pastor, mas ela não é mais membro da igreja. Eu disse: mas o Senhor está me convidando a ir lá na casa dela. Quando nós chegamos na casa dela, o pai começou a dizer: eu não te disse, eu não te avisei. Ela começou a chorar, eu fiquei sem entender. Eu trouxe uma palavra de saudação, eu disse: olha, vamos orar. O pai dela, que é ímpio, disse: eu disse a você que não era para sair da sua igreja, porque aquela igreja onde você congrega, ninguém lembrou do seu aniversário, e os irmãos todos vieram para se alegrar com o dia do seu aniversário. Eu também não sabia, mas o Espírito sabia. A gente foi lá, ela chorou, a gente abraçou, e hoje ela serve na casa de Deus, ela é diaconisa, ela limpa, ela cuida, ela vai na célula, porque o encorajamento, ele traz cuidado e edificação sobre o espírito do homem. Louvado seja o nome do Senhor. Olhe para 3 pessoas e diga: o encorajamento fortalece o espírito do homem. Vou correr para ganharmos tempo. Quinto lugar e último lugar. O encorajamento não nos deixa desistir das pessoas. 2 Timóteo 4:9, voltando ao texto inicial, Paulo está escrevendo para Timóteo: olha, procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o comigo, porque me é muito útil no ministério. Quando a gente está vendo aqui, irmãos, Paulo no corredor da morte, o decreto de Nero, por causa de que Roma tinha sido incendiada por ele, e ele coloca a culpa nos cristãos. Paulo recebe por último, eles não queriam acusá-lo por causa da sua nacionalidade romana, mas ali ele recebe a pena máxima. Ele está apenas aguardando o dia da sua morte.
Mas enquanto ele aguarda a sua morte, trazendo as últimas recomendações para o seu filho na fé, ele encorajando Timóteo sobre o ministério que havia intempéries, mas que seria proveitoso naquilo que Deus tinha a cumprir por intermédio da vida dele. Ele fala de tudo que era para Timóteo cuidar, mas ele faz um pedido especial: toma Marcos e traze-o comigo, porque ainda é muito útil no ministério. A palavra do Senhor fala, queridos, em Atos 13, 14, na história da primeira viagem missionária, ainda quando vinha primeiro o nome de Barnabé, ele já era um discípulo em crescimento. A Bíblia diz que então parte para esta viagem Barnabé, Paulo, e o primo de Barnabé, chamado João Marcos. E ali eles começam a desbravar, a implantar, a abrir as células nos lares, a implantar a obra. A Bíblia diz que houve uma grande resistência, e João Marcos, ele não suporta a pressão. A palavra diz que quando João Marcos sai, causou um mal-estar, eles chegaram a ser apedrejados onde estavam. Por causa daquilo, quando eles se reúnem para fazer uma outra missão, Barnabé tenta trazer novamente João Marcos, e Paulo diz: não, dessa vez ele não vai. Olha o mal que ele causou, ele ainda não está maduro, ele não aceitou, ele não desistiu. Eu creio que Paulo ainda não tinha entendido sobre ser um encorajador, e ali houve uma ruptura. Barnabé pega João Marcos e vai para um lado, Paulo pega um discípulo e vai para o outro lado. Paulo continua o seu ministério, cuidando de pessoas. No meio do caminho, o Espírito Santo o ensina sobre a importância do foco, do encorajamento. Agora, quando ele está prestes a morrer, ele sabia que ainda não havia morrido, porque ainda havia coisas que Deus queria fazer por intermédio dele. A Bíblia não conta, mas eu creio que Deus ainda queria fazer coisas por intermédio de Marcos. Eu fico pensando quão traumático foi aquilo que aconteceu. Talvez João Marcos atribuía a ele a ruptura entre Barnabé e Paulo, mas ali ele diz para o seu discípulo Timóteo: traze Marcos, porque ele me é muito útil para o ministério. A Bíblia não fala em detalhes, irmãos, mas eu creio que foi tão poderoso o que aconteceu ali, que a Bíblia fala que depois de Mateus, há um livro que nós chamamos de Marcos, que foi escrito por João Marcos. Alguns teólogos falam que esse João Marcos foi tão encorajado por Paulo naqueles dias, que agora ele escreve sobre o Evangelho de Jesus. Ele teve a graça de escrever uma carta que estaria na nossa Bíblia até os dias de hoje, porque Paulo entendeu a importância de encorajar as pessoas. Vamos ficar de pé nessa noite em nome de Jesus. Quero convidar o ministério de louvor. Eu não sei como você chegou aqui nessa conferência. Eu não sei como é que se encontra. Talvez você como pastor dizendo: meu Deus, eu não sei como é que vai ser o culto amanhã. Eu tenho tido dificuldades com a minha liderança. Eu tinha entrado nessa onda de célula, mas eu não sei, eu estou cansado. Eu estou pensando em parar, em dar um tempo, eu quero focar em outras coisas agora. Encorajamento oferece uma segunda chance para quem está sendo restaurado. Quantos querem receber o poder do encorajamento nesse dia? Eu quero te convidar, adorando ao Senhor, levantar as suas mãos e começar a orar, e a dizer: Espírito Santo, eu creio que há um propósito do Senhor em tudo. Eu creio em tudo aquilo que o Senhor tem a cumprir. Eu sei quem o Senhor é, eu sei a obra e o chamado, porque enquanto esta palavra estava sendo trazida, algo queimou dentro de mim. Comece a orar ao Senhor e a dizer: Senhor, eu creio em um novo tempo para a minha célula. Eu creio, Senhor, toca nos meus olhos, porque eu verei os meus discípulos hoje de uma forma diferente. Toca nos meus lábios, porque eu falarei sobre eles, eu falarei para eles de uma forma diferente. Comece a orar nessa noite, queridos, porque o Espírito Santo está aqui. Talvez você precise passar por um tempo de arrependimento, de dizer: Senhor, eu quero me humilhar, eu quero recomeçar, eu quero entender de novo como é importante eu trazer palavras.
Talvez como Paulo naquela prisão disse: a minha carreira não acabou, eu ainda não posso declarar que combati o bom combate, porque tem João. Eu ainda não posso declarar que eu encerrei, porque eu preciso ministrar ainda a vida de Marcos. Talvez aquilo que aconteceu no passado tenha interrompido o ministério que Deus tem na vida dele. Enquanto eu estou falando aqui, o Espírito Santo está trazendo pessoas ao seu coração, e esse amor seja renovado hoje. Pode ir. E esse amor está sendo trazido hoje. E essa presença está sendo trazida hoje. Comece a orar ao Senhor e dizer: Espírito Santo, eis-me aqui. Obrigado pelo que o Senhor tem feito nessa conferência, ó Deus. Obrigado por tudo que está acontecendo nestes dias. Obrigado pelo renovo, pela alegria. Obrigado porque o Senhor é poderoso. Obrigado porque está acendendo novamente algo em mim. Obrigado, Espírito Santo, porque agora eu tenho certeza do meu chamado, de que eu fui escolhido para um propósito. Mas eu não quero que fique apenas nesses dias. Eu quero ser encorajado para agora encorajar outros. Eu quero sair daqui para derramar da vida de Deus na vida dos meus, para enchê-los com a unção do Espírito que foi derramada sobre a minha vida. Talvez você dizia: eu não tenho os discípulos que eu quero, eu não tenho os discípulos que eu gostaria. Deixa eu te dizer algo: Deus já te deu os discípulos que você gostaria. Eles só não estão prontos. Deus quer usar você para que eles se tornem aquilo que você tem pedido ao Pai. Eu quero te pedir, você que sente o desejo, nós estamos diante de um altar profético, nós estamos diante da presença de Deus. Você que diz: hoje eu quero ser encorajado para encorajar, hoje eu quero me arrepender, hoje eu quero recomeçar, hoje eu quero ser aquilo que o Espírito Santo é na minha vida, na vida dos meus discípulos. Sai do seu lugar e vem aqui na frente, porque nós vamos estar orando. E eu creio em um renovo, eu creio em um tempo novo, eu creio num upgrade do céu, eu creio em um derramado Espírito sobre o seu chamado e sobre o seu ministério. Seus discípulos não serão os mesmos, a sua célula não será a mesma, o seu setor não será a mesma, os seus GEs não serão mais os mesmos. Posso sentir o teu calor. Rasgue o seu coração na presença dele. Vem me envolver, me constranger com teu amor. Sei que estás aqui. Não perca este momento de se lançar na presença dele. O encorajador está aqui. O encorajador está aqui. E ele está te dando um manto novo. Ele está trazendo um tempo novo. Ele está te encorajando. Ele está te enchendo. Ele está te renovando para um novo tempo. Para um novo tempo. Para um novo tempo. Em nome de Jesus. Vem, vem. Filho de Davi, tem compaixão de mim, toca nos meus olhos, faz as escamas caírem. Filho de Davi, tem compaixão de mim, oh, toca nos meus olhos, pois eu quero te ver, quero te ver, quero te ver. Quero te ver, toca nos meus olhos. Se eu quero, mas quero te ver, quero te ver,
te ver, quero te ver, quero te ver. Toca nos meus olhos, quero te ver. Sei que estás aqui. Vai visitando o Senhor. Espírito Posso Santo, sentir o teu calor. declara, Pai, o encorajamento. Seja cheio de Deus. Vem me Seja cheio de Deus. Seja cheio de Deus. me constranger com teu amor. É pelo poder do Teu nome, Senhor, que estamos aqui nesses dias. Nós cremos em quem Tu és. Obrigado, Espírito Santo, por ser o encorajador. Obrigado, Espírito Santo, por ser aquele que nos escolheu. Obrigado por preparar ambientes como esse, para que a promessa seja lembrada. Obrigado porque tem sido especial o que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E hoje nós recebemos o envio, hoje nós recebemos o renovo, hoje nós recebemos o enchimento, para podermos ser aquilo que Tu és na nossa vida, na vida dos nossos. Nós declaramos um novo tempo para cada discipulado representado aqui, para cada célula representada, para cada igreja representada. Visita cada pastor, cada anjo, cada igreja local, que venha um novo tempo do Senhor. Traz, Senhor, o suprimento, envia os obreiros, traz os recursos, meu Deus, levanta pessoas. Eu declaro um novo tempo, um novo tempo, um novo tempo, pelo poder do nome de Jesus. O Senhor não é um Deus de beira do caminho. A boa obra que o Senhor começou, o Senhor é fiel para completar. Receba de Deus hoje um envio para fazer coisas maiores. Ele está te promovendo, Ele está te levantando para te enviar, para te enviar, para te enviar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja um encorajador, você é um encorajador, você é uma encorajadora, você tem o papel do Espírito Santo. Aleluia. Quero te ver, quero te ver. Toca nos meus olhos, toca, pois quero te ver, quero te ver, quero te ver. Quero te ver, toca nos meus olhos, mas quero te ver. Você pode dar uma forte salva de palmas ao Rei da Glória. Abrace 3 pessoas e diga para ela: há uma unção de encorajamento sobre você. Aleluia.